Resumo, capítulo 1. No primeiro capítulo de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown introduz a ideia da vulnerabilidade como um elemento essencial para uma vida plena e autêntica. Ela desafia a crença de que ser vulnerável é sinal de fraqueza e argumenta que, na verdade, é uma demonstração de coragem. Brown compartilha sua própria jornada como pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade, explicando como resistiu inicialmente à ideia de que aceitar a própria imperfeição é fundamental para o crescimento pessoal. Ela menciona que muitas pessoas evitam a vulnerabilidade porque temem o julgamento e a rejeição, mas destaca que é justamente ao abraçá-la que conseguimos criar conexões genuínas e desenvolver resiliência emocional. O capítulo também aborda o conceito da mentalidade de escassez, em que as pessoas acreditam que nunca são o suficiente. Não são boas, inteligentes ou bem-sucedidas o bastante. Essa mentalidade, segundo Brown, alimenta a vergonha e nos impede de viver com autenticidade. A autora encerra o capítulo enfatizando que aceitar nossa vulnerabilidade nos permite viver de forma mais corajosa, criativa e conectada. Esse é o primeiro passo para desenvolver o que ela chama de vida plena, baseada na aceitação, no pertencimento e na autocompaixão. Resumo, capítulo 2. No segundo capítulo, de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené explora o impacto da vergonha e do medo na forma como vivemos e nos relacionamos. Ela destaca como a cultura da escassez, a sensação constante de não ser bom o suficiente, nos impede de sermos autênticos e vulneráveis. Principais pontos do capítulo. 1. A cultura da escassez. Brené explica que vivemos em uma sociedade que nos faz sentir constantemente insuficientes. Desde o momento em que acordamos, já pensamos que não dormimos o bastante ou que não temos tempo suficiente para fazer tudo. Esse sentimento de escassez alimenta a vergonha e nos distancia da autenticidade. 2. A vergonha como obstáculo. A autora descreve a vergonha como um dos maiores impedimentos para uma vida plena, diferente da culpa, que está ligada a uma ação específica. A vergonha ataca nossa identidade, nos fazendo sentir que não somos dignos de amor e pertencimento. 3. Vulnerabilidade como caminho para a coragem. Para combater a vergonha, Brené reforça a importância da vulnerabilidade e da aceitação. Ela destaca que as pessoas mais resilientes à vergonha são aquelas que têm uma forte noção de pertencimento e que se permitem ser imperfeitas. 4. O poder das histórias. Compartilhar nossas histórias com pessoas que merecem ouvir é um passo essencial para superar a vergonha. A conexão genuína nos ajuda a transformar a vulnerabilidade em força. O capítulo reforça que, ao aceitarmos nossa humanidade e imperfeição, conseguimos nos libertar das amarras da vergonha e da autocrítica. É um convite para nos conectarmos com os outros de maneira mais autêntica e corajosa. Resumo, capítulo 3. No terceiro capítulo de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené aprofunda a ideia da vulnerabilidade como um ato de coragem e fala sobre os mitos que nos fazem resistir a ela. Ela argumenta que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas sim um elemento essencial para a criatividade, a inovação e os relacionamentos significativos. Principais pontos do capítulo. 1. Os mitos da vulnerabilidade.
Brené apresenta e desconstrói algumas crenças equivocadas sobre a vulnerabilidade, incluindo mito 1: vulnerabilidade é fraqueza. A autora refuta essa ideia e mostra que assumir riscos emocionais exigem muita coragem. Mito 2: podemos evitar a vulnerabilidade. Tentar se proteger contra a vulnerabilidade nos impede de viver plenamente e de criar conexões autênticas. Mito 3: ser vulnerável significa se expor sem limites. Brené esclarece que ser vulnerável não significa compartilhar tudo com todo mundo, mas sim escolher com cuidado quem merece conhecer nossa história. Mito 4: podemos enfrentar tudo sozinhos. A autora ressalta a importância de pedir ajuda e reconhecer que não precisamos lidar com tudo sozinhos. 2: vulnerabilidade e a vida plena. Brené argumenta que, ao abraçarmos nossa vulnerabilidade, conseguimos nos conectar com os outros de maneira mais genuína. Isso nos ajuda a ser mais criativos, inovadores e resilientes diante dos desafios da vida. 3: a coragem de se permitir sentir. Muitas pessoas tentam evitar emoções como medo, tristeza ou frustração. Mas Brené explica que quando bloqueamos as emoções difíceis, também impedimos a experiência plena da alegria, do amor e da conexão. O capítulo termina reforçando que, ao desafiar os seus mitos sobre a vulnerabilidade, podemos construir uma vida mais autêntica e significativa. Resumo, capítulo 4. No quarto capítulo, de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown explora a relação entre a vulnerabilidade e a empatia, destacando como o medo da vergonha nos impede de nos conectar verdadeiramente com os outros. Ela também discute como a autenticidade e a aceitação da imperfeição são essenciais para cultivar relações saudáveis e significativas. Principais pontos do capítulo: 1. Vergonha versus culpa. Ela reforça a diferença entre vergonha e culpa. A culpa está ligada a uma ação específica. Fiz algo errado. Enquanto a vergonha ataca nossa identidade. Sou inadequado. A vergonha nos isola e nos faz sentir indignos de amor e pertencimento. 2. O papel da empatia. A empatia é apresentada como o antídoto da vergonha. Quando compartilhamos nossas vulnerabilidades com pessoas que nos oferecem empatia, a vergonha perde a sua força. A autora enfatiza que a empatia não é tentar consertar o problema do outro, mas sim estar presente e validar seus sentimentos. 3. A importância da conexão. Para superar a vergonha, precisamos de conexões autênticas, onde possamos ser nós mesmos sem medo do julgamento. A autora destaca que isso exige coragem para sermos vulneráveis e para confiar nas pessoas certas. 4. Perfeccionismo e autenticidade. Muitas vezes buscamos a perfeição como uma forma de evitar a vergonha. Mas ela argumenta que o perfeccionismo é uma armadura que nos impede de sermos verdadeiramente vistos. Aceitar nossa imperfeição nos permite viver com mais leveza e autenticidade. Conclusão do capítulo. Brené nos encoraja a escolher a empatia e a autenticidade como caminhos para nos libertarmos da vergonha. Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade e nos cercamos de pessoas que nos apoiam, podemos construir relacionamentos mais profundos e viver com mais coragem. Resumo, capítulo 5.
No quinto capítulo, de A Coragem de Ser Imperfeito, a autora discute como a vulnerabilidade influencia a liderança, os relacionamentos e a cultura em diferentes ambientes, como o trabalho e a família. Ela argumenta que abraçar a vulnerabilidade nos torna líderes e indivíduos mais autênticos, promovendo conexões verdadeiras e uma cultura de confiança. Principais pontos do capítulo: 1. Vulnerabilidade na liderança. A autora explica que líderes eficazes não são aqueles que se protegem com uma fachada de invencibilidade, mas sim aqueles que se mostram humanos e acessíveis. Quando os líderes assumem sua vulnerabilidade, inspiram confiança e encorajam inovação dentro das equipes. 2. A cultura do medo versus a cultura da coragem. Muitas organizações e famílias operam sob uma cultura do medo, onde as pessoas têm receios de errar ou demonstrar fraqueza. A autora propõe substituir essa mentalidade por uma cultura de coragem, onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado e a vulnerabilidade é incentivada. 3. A importância da confiança. A autora enfatiza que a confiança não surge de grandes gestos, mas de pequenas ações consistentes no dia a dia. A confiança se constrói quando demonstramos empatia, mantemos nossas promessas e ouvimos os outros sem julgamentos. 4. O papel da vulnerabilidade nas relações pessoais. Assim como no trabalho, nos relacionamentos pessoais, a vulnerabilidade fortalece a conexão. A autora ressalta que esconder nossas emoções ou evitar conversas difíceis enfraquece os laços afetivos. Conclusão do capítulo. A autora nos encoraja a adotar uma liderança mais humana e a construir relacionamentos baseados na autenticidade. Aceitar a vulnerabilidade nos permite criar ambientes onde as pessoas se sentem seguras para ser quem realmente são, sejam no trabalho, na família ou entre amigos. Resumo do sexto capítulo. No sexto capítulo de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown aprofunda a relação entre vulnerabilidade, fracasso e resiliência. Ela explica que para viver com autenticidade, precisamos aceitar que falhar faz parte do processo de crescimento e que a verdadeira coragem está em nos levantarmos após a queda. Principais pontos do capítulo. 1. O medo do fracasso. Brené destaca que a sociedade nos ensina a evitar o fracasso a todo custo, o que nos leva a ter medo de arriscar e sermos vulneráveis. No entanto, essa mentalidade nos impede de inovar, aprender e nos conectar genuinamente com os outros. 2. A importância da resiliência. O diferencial das pessoas que levam uma vida plena não é evitar falhas, mas sim a capacidade de se recuperar delas. A autora chama isso de arte de se levantar, ou seja, aprender com os tropeços e seguir em frente com mais força e sabedoria. 3. Histórias que nos contamos. Muitas vezes, quando algo dá errado, criamos narrativas internas que reforçam nossa vergonha e autocrítica. A autora sugere que devemos questionar essas histórias e reformulá-las com uma perspectiva mais compassiva e realista. 4. A vulnerabilidade como força. Em vez de enxergar a vulnerabilidade como um risco, Brené propõe que vejamos como um caminho para o crescimento. Quando aceitamos que errar faz parte da jornada, nos tornamos mais corajosos e dispostos a tentar novamente. Conclusão do capítulo. O fracasso não define nosso valor, e a resiliência nos permite transformar nossas quedas em aprendizado.
Brené nos encoraja a mudar a forma como enxergamos a vulnerabilidade, entendendo-a como uma ferramenta poderosa para desenvolver coragem, empatia e autenticidade. Resumo, capítulo 7. No sétimo e último capítulo, de A Coragem de Ser Imperfeito, Brené fala sobre a importância de adotar a vulnerabilidade como um estilo de vida. Ela reforça que viver com autenticidade e coragem exige prática diária e que essa jornada não é fácil, mas é transformadora. Principais pontos do capítulo. 1. Viver com coragem todos os dias. A autora enfatiza que a vulnerabilidade não é algo que escolhemos apenas em momentos específicos, mas sim um compromisso contínuo de viver com autenticidade, mesmo diante do medo e da incerteza. 2. A importância da prática. Assim como qualquer habilidade, a aceitação da vulnerabilidade exige treino. Pequenos atos diários, como expressar nossos sentimentos, admitir erros e buscar conexões genuínas, ajudam a fortalecer essa mentalidade. 3. Os benefícios de uma vida autêntica. A autora reforça que abraçar a vulnerabilidade nos permite construir relações mais profundas, ser mais criativos, lidar melhor com desafios e viver com um verdadeiro senso de pertencimento. 4. Escolhendo a alegria e a gratidão. Brené destaca que muitas pessoas evitam sentir alegria plenamente porque temem que algo ruim aconteça. Para combater essa mentalidade, ela sugere cultivar a gratidão diariamente, pois isso nos ajuda a viver o presente com mais leveza. Conclusão do livro. A coragem de ser imperfeito não significa nunca sentir medo ou vergonha, mas sim escolher enfrentar esses sentimentos com autenticidade e compaixão. Brené nos convida a abraçar nossa humanidade, reconhecendo que a vulnerabilidade é a chave para uma vida mais plena e significativa. Já li para você, agora é a sua vez. Curte o vídeo, comenta o que achou do livro, compartilha com quem ama a leitura e se inscreve no canal para não perder nenhum resumo, hein? Até a próxima!